pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar então sobre diluição de soluções neste vídeo. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o que acontece com a concentração de uma solução quando ocorre o processo de diluição. O processo de diluição, então, é acrescentar solvente. Um exemplo bem simples é quando nós temos um café forte, e eu acrescento mais água, eu tenho um café mais fraquinho ao final. Isso faz com que eu acrescente solvente e dilua a minha solução anteriormente mais concentrada. Então, o processo de diluição de soluções é fazer com que ocorra a diminuição da concentração com o acréscimo de um solvente. Então, analisando este exemplo que nós temos aqui, nós temos uma solução qualquer com uma certa molaridade ou uma certa concentração comum e um certo volume. No momento em que a gente faz a diluição, a gente acrescenta solvente nesta solução, de forma que o volume vai aumentar e eu vou ter uma nova concentração. Então, nós vamos fazer um comparativo aqui de como que é o nosso volume da solução 1 e o volume da solução 2. No momento em que eu faço a minha diluição, o volume 1 é menor do que o volume 2. Ou, após a diluição, o volume 2 ele se torna maior do que o volume 1. No caso da nossa concentração, da nossa molaridade, se eu estiver falando em concentração de molaridade em mol por litro ou em concentração em grama por litro, eu tenho que analisar que ocorre a diminuição da concentração. Então, a concentração da solução 1 ela é maior do que a concentração da solução 2 após o processo de diluição. Então, a molaridade 1 maior do que a molaridade 2. Já, pessoal, se eu analisar a quantidade de matéria, tá? Ou a massa, ou o número de mols, independente do tipo de quantidade de matéria e do tipo da unidade, a gente vai analisar que essas quantidades elas são iguais. Por quê? Se eu tenho uma solução de café, por exemplo, um café forte, um café bem concentrado, eu não vou tirar o pó de café para que ocorra a diminuição da concentração. A quantidade de café é a mesma. O que eu vou fazer é aumentar a quantidade de solvente, aumentar a quantidade de água. Então a massa, seja ela em gramas ou a quantidade de matéria em número de mols, é a mesma. Eu tenho as mesmas quantidades no início e após a diluição. Eu estou mudando apenas o volume com um acréscimo de solvente. Então, baseando-se nisso, nós geramos a formulazinha para calcularmos as concentrações ou os volumes de acordo com as diluições que a gente vai fazer na sequência. Por quê? Como esta molaridade aqui, ou melhor, a massa, ela é igual antes e após, nós temos que a concentração 1, se ela for em grama por litro, ou a molaridade 1, se ela for em mol por litro, vezes o volume 1 deve ser igual à concentração 2 e o volume 2, ou a molaridade 2 e o volume 2. Como que a gente vai aplicar esta formulazinha então? No exemplo aqui, quer-se preparar uma solução aquosa de NaOH 0,4 mols por litro com um volume exato de 0,2 litros. Qual o volume de uma solução do mesmo tipo se deve tomar se esta apresenta uma concentração comum de 40 gramas por litro? Então, primeiramente, pessoal, nós temos um empate aqui, um impasse, que 40 gramas por litro e 0,4 mols por litro. Nós temos unidades de concentração diferentes. Então, nós precisamos trabalhar na mesma unidade de concentração. Ou os dois em molaridade, ou os dois em concentração comum. Ou os dois em mols por litro, ou os dois em gramas por litro. Aqui, então, pessoal, vamos passar esta concentração para mol por litro. Como que a gente vai passar 40 gramas por litro para mol por litro? Nós já temos o volume em litro certinho. Eu só preciso passar esta quantidade em massa para mols. Nós estamos falando do NaOH, né? Então eu sei que 1 mol de NaOH vai ser quanto? O somatório, né, do sódio, que é 23, mais 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Então, 1 mol de NaOH, 40 gramas. Qual é a quantidade de massa que eu preciso passar para mols? Exatamente 40 gramas. Então, quer dizer que esta solução 40 gramas por litro é a mesma coisa que uma solução 1 mol por litro. Então, eu tenho uma solução original
num frasquinho de 1 mol por litro e eu preciso fazer uma solução, segundo o problema, que tenha 0,4 mols por litro. E esta quantidade aqui tem que ser de 0,2 litros, ou 200 ml. Então, olha só, minha molaridade inicial eu já tenho, que é de 1 mol por litro. O volume inicial é exatamente o que eu quero. Qual é o volume desta solução, do mesmo tipo que se deve tomar se esta apresenta uma concentração de 40 gramas por litro ou 1 mol por litro? Ele quer saber qual é o volume 1. Por quê? Eu quero chegar ao final na minha solução tendo 0,4 mol por litro de NaOH e o volume que eu quero fazer é de 200 ml, ou 0,2 litros. Então, utilizando a nossa formulazinha M1V1 igual a M2V2, vamos substituindo aqui os valores. Molaridade 1, 1 mol por litro. Volume 1 é o que eu quero achar. Molaridade 2, eu quero 0,4 mols por litro, vezes o volume 2, que é de 0,2 litros. Então, vou só multiplicar 0,4 vezes 0,2, eu vou ter 0,08 litros, ou um volume aí de 80 ml. Ou seja, para eu fazer 200 ml de solução 0,4 mol por litro, eu preciso retirar deste frasco aqui 80 ml desta base NaOH de concentração maior e acrescentar mais o restante de água até fechar 200 ml, ou seja, 120 ml de água. Essa solução, então, ó, mais 120 ml de água, eu vou ter 80 mais 120, eu vou ter exatamente os 200 ml de solução 0,4 mols por litro. Essa é a nossa diluição. Observe neste exemplo como que nós vamos determinar a quantidade de água que deve ser acrescentado em uma solução, no momento da diluição. Considere 100 ml de determinado suco em que a concentração do soluto seja de 0,4 mols por litro. Qual é o volume de água em ml que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mols por litro? Então, olha só, tu tem uma concentração inicial, vou colocar aqui, molaridade 1, de 0,4 mols por litro, é a concentração do suco, e o volume que tu tem do suco é de 100 ml. Então, tu tem um copinho de suco de 100 ml e tu vai acrescentar água para que ao final o teu copinho tenha uma concentração de 0,04 mol por litro. Isso aqui é a nossa molaridade 2. Ok, eu tenho aqui o meu volume 1 e aqui eu tenho a minha molaridade 2. Eu quero saber qual a quantidade de água que eu vou acrescentar. Só que observem, pessoal, que aqui ó, na minha solução final, eu tenho que considerar estes 100 ml que eu já coloquei. Então, é 100 ml mais alguma coisa. O que o volume 2 me indica? Ele me indica o volume da solução toda após a diluição. Então, o volume 2 ele vai me indicar o volume de água que foi colocado, mais o volume que já tem da solução 1, que é de 100 ml. Então, vamos aplicar a formulazinha M1V1 igual a M2V2 para a diluição, em que a molaridade 1 é 0,4, o volume 1 é 100 ml, 0,1 litros, a molaridade 2 que eu quero é 0,04 e o volume 2 está aqui, o que eu vou encontrar. Este volume 2, repetindo, é o volume da solução. Então, 0,4 vezes 0,1 vai dar 0,04. Dividido por 0,04, o meu volume 2 ele é de 1 litro, ou 1.000 ml. Só que 1.000 ml ele é o volume da solução 2. E eu não quero isso, eu quero apenas o volume de água. Como que eu calculo o volume de água, pessoal? Eu faço o volume 2,
que é o volume encontrado na solução 2, menos o volume 1, que era o que eu tinha inicialmente. Então, o volume de água vai ser 1.000 ml da solução 2, ao final de tudo, menos os 100 ml que foram colocados desse suco com uma concentração maior. Então, na verdade, o volume de água é de 900 ml. Por quê? Eu tinha aqui 100 ml do meu suco, foram colocados mais 900 ml de água, totalizando um volume de solução 2 de 1.000 ml, ou seja, 900 ml é a quantidade de água que eu tenho que colocar nesta solução. Então, cuidado com as questões que pedem o V2. O V2 é o volume da solução 2, que leva em consideração o volume da solução 1 mais o volume de água que foi acrescentado para a diluição. Quando eu quiser fazer apenas o volume de água, eu tenho que fazer essa subtração. Diminuir o teu V2 que tu vai encontrar do V1, que era a quantidade de volume inicialmente, ok?